Então, a gente já tem agora um programa que é capaz de fazer a leitura, né, a interpretação de um programa escrito em Lime, né, nessa linguagem minimalista. A princípio, esse programa conseguiria resolver qualquer problema escrito nessa linguagem de programação. Só que antes de escrever uma sequência de módulos que sejam interessantes, né, e aí eu falo, esses módulos são módulos que vão me ajudar a fazer outros programas mais interessantes no futuro, é interessante a gente fazer duas coisas. A primeira foi documentar, na verdade, e comentar todo o programa. Foi isso que eu fiz, né, do último vídeo para cá. Fiz isso fora de vídeo, ou seja, não precisa fazer para vocês verem, mas agora o programa está todo comentado, certo? Então todas as funções têm um comentário de para que serve a função e qualquer um que for, por acaso, né, que venha a ler esse código, ou até para mim mesmo, rever e entender o que está acontecendo aqui. Então, né, tá todo comentadinho aqui em português. A outra coisa que precisa ser feita, e é o que eu vou fazer agora, que é a última parte de implementação do interpretador, é fazer uma rotina de testes, né? É algo que eu consiga gerar testes para o meu programa, certo? Então, como é que eu gostaria de fazer essa rotina de testes, né? Eu gostaria de fazer algo que seja da seguinte forma. Eu vou criar um arquivo, certo? Esse arquivo ele vai conter uma lista de programas que eu já sei que funcionam, né, escritos em Lime, e o resultado dos registradores desse programa. Isso serve porque lá na frente, quando eu fizer alguma alteração em alguma das bibliotecas, nos módulos ou no próprio interpretador, eu possa testar se tudo está funcionando como deveria, certo? Então, como é que vai funcionar isso? Primeiro, eu tenho que criar uma maneira de identificar se uma certa subrotina, um certo módulo está rendendo os resultados que eu imagino que ele resultaria, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar, né, como eu falei, esse arquivo chamado testing list, certo? Vou criar ele aqui dentro da pasta principal aqui, né? Então, eu vou salvar ele, ele vai ser chamado de testing.list, certo? Esse arquivo, ele vai ter mais ou menos o seguinte, imagina que eu queira testar essa, esse arquivo aqui que é um módulo, certo? Somar restrito. Tá? Imagina que eu queira testar esse arquivo. Vou botar ele para cá. Aqui, né? Então, qual que é a previsão desse arquivo? Se eu fizer uma soma, né, essa soma seja correta. Tá? Então, aqui no testing list eu vou escrever o seguinte, ó, eu vou escrever somar, né, restrito, que tem a ver com, né, um arquivo, né, que vai ser chamado somar restrito.lmp, que vai usar essa somar restrito LMM, que é um módulo, certo? E aí o que eu quero? Eu quero que esse resultado dessa operação, desse programa, me dê algo conhecido, que seja, por exemplo, a lista de registradores, né, com seus resultados. Por exemplo, é só um exemplo, né, que ele seja, né, uma lista onde o registrador 0 tem um valor que pode ser 0, o registrador 1, né, vai ter um valor que, por exemplo, pode ser 42, né, e o registrador 2 vai ter um valor que vai ser lá, sei lá, 0 também, né? Então, isso aqui seria o resultado de que programa, tá? Qual é o programa que eu imagino que tenha esse resultado? Então, eu vou escrever um programa em que esse resultado seja esperado, né? Então, a gente vai guardar esses programas testes dentro de uma pasta. Então, eu vou criar esse aqui, uma nova pasta chamada testes, certo? Então, dentro dessa pasta testes, eu vou criar um arquivo. Esse arquivo vai ter o mesmo nome, né? Somar restrito. Né? Vai ser um programa. Então, se eu vier salvar aqui, né? Salvar como Lime Program, né? LMP. Então, como é que eu faço um programa que o resultado seja esse aqui, tá? Por exemplo, se eu definir o registrador 1, certo? Como 30 e o registrador 2 como
12 e pedir para ele fazer um somar restrito, né, do registrador 1 com o registrador 2 e der um final no programa, né, o resultado desse programa deveria ser, já que eu conheço como funciona somar restrito, eu sei como funciona isso, o funcionamento desse programa, eu sei que ele vai pegar e colocar esse 12 dentro do 30 e vai ficar 42 aqui e aqui vai ficar 0, que é exatamente o resultado que está aqui, que eu estou prevendo, certo? Mas vamos dizer que eu não saiba qual é o resultado. Então, o que eu faço? Eu vou começar com isso vazio, tá? Eu não sei qual é o resultado disso e eu vou executar um teste para me dar esse valor. Quando eu executar esse teste, eu pego esse valor conhecido, jogo aqui dentro e faço o quê? Que toda vez que o programa executar a minha sequência de testes, ele compare se o resultado disso aqui vai ser exatamente o que eu coloquei aqui dentro, certo? Isso vai ficar mais claro quando a gente for usando essa ferramenta de teste. Então, eu vou salvar, por exemplo, esse programa, tá? E aí, veja, ele tá salvo, né? Dentro de testes. Então, eu quero agora, dentro do meu interpretador, criar uma maneira de testar isso, tá? E é o que eu vou fazer agora. Então, para a gente fazer isso, né, eu vou modificar um pouco a maneira como o programa é inicializado. Né? Aqui está o que a gente chama de entry point do programa, né, que ele começa a definir algumas coisas aqui, né, como o modo de debugging, o traceback, o nome do programa que ele vai executar, e aí, de fato, ele entra no execute. O que a gente vai mudar é isso aqui. Primeira coisa, eu vou definir uma nova variável, né, que vai ser, ela vai definir se a gente está no modo de testes, né, define modo de testes. E aí a gente vai colocar ela como testing mode, e ela, por exemplo, vai ser true. Quando eu colocar true, significa que o programa não vai executar isso aqui, e sim todos os programas que estão dentro dessa página de testes, e comparar com os resultados em testing list, certo? É basicamente isso que ele vai fazer. Que eu quero que quando eu coloque isso igual a true, certo? Todos os programas que estejam dentro dessa testes vão ser executados e os resultados vão ser comparados com o que eu tenho aqui na minha previsão de resultado. Se tudo der certo, ele diz que todo mundo passou o teste e aí eu sei que eu não quebrei nada durante o desenvolvimento, certo? Então, o que eu faço? Eu quero que isso aqui, da maneira que está aqui, seja executado somente caso eu não esteja em modo de testes. Então, o que eu faço? Eu venho e digo o seguinte, ó, se, né, eu estiver em testing mode, testing mode, passa algo. Se não, né, eu vou botar aqui um pass, só para garantir que ele não faça nada. Se não, faça isso, certo? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer dentro do testing mode, tá? Dentro de testing mode, eu quero que ele abra esse arquivo chamado testing list, identifique esse nome aqui como o nome de um arquivo que está dentro de testes, execute o programa e compare o resultado com o que eu estou dizendo aqui. Se o resultado, né, dos registradores, comparado com isso, for diferente do que está aqui, ele diz que deu erro, que não passou no teste. Se for igual, ele diz que passou no teste, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir, né, o arquivo testing list, tá? Então, eu faço with open, aí o nome do arquivo, né, vai ser testing.list. Eu quero abrir ele como leitura. E vou dizer que vai abrir ele como testing list, ou seja, o conteúdo do arquivo testing list vai estar dentro dessa variável. Tá? O que eu faço agora? Eu falo, para cada teste, ou seja, para cada linha dentro desse arquivo, que vão ser várias linhas, uma linha para cada teste que ele vai fazer, ou seja, para cada teste, em testing list.readlines, é assim que a gente faz para ler as linhas, né, no Python, e aqui eu coloco, né, como se fosse uma função, né, testing list readline. Aí dentro dessa linha que vai dar isso aqui, tem várias informações, né? Tem o nome do programa e tem o resultado.
Então, para eu achar o nome do programa, eu preciso separar essa string por esse caractere aqui, né? Então, o que eu faço? Eu vou dar um split nesse caractere. Então, o nome do arquivo que eu quero que ele abra, que é o test file, vai ser igual a quem? A test.split. E eu vou dar um split onde? Naquele caractere, né? Naquele conjunto de caractere que separa o nome do arquivo do resultado, certo? Para retirar o... E aí eu quero que, como esse aqui, ó, esse arquivo aqui, essa parte quando eu dividir isso aqui numa lista, eu vou ter esse o primeiro elemento e isso aqui como segundo elemento. Então eu quero o primeiro elemento, então ele é o 0. E aí eu vou só dar um strip no final para ele remover espaços do começo e do final, certo? A outra coisa que eu posso tirar disso é o teste, né, result, que é a segunda parte da lista, né, que é essa aqui. Então eu faço a mesma coisa, eu dou um split, né, no mesmo caractere, só que agora eu pego o segundo elemento, que é o 1, e dou um strip também. Agora, né, como eu vou abrir cada um dos arquivos que estão aqui dentro, listado dentro desse arquivo aqui, que no final vão ser várias linhas, eu preciso fazer mais ou menos o que eu faço aqui para inicializar a execução do programa, ou seja, ele vai executar automaticamente todo mundo para mim. Então, para fazer isso, eu preciso, né, iniciar o traceback, né, então vou copiar e colar aqui, certo? Iniciar o traceback, como se eu fosse iniciar um programa normal. Eu vou definir o nome do programa, só que aqui tem um detalhe, né? O nome do programa não vai ser esse aqui, certo? Qual vai ser o nome do programa? Vai ser uma f-string baseada em quem? Os arquivos vão estar aqui dentro de testes. Então, testes, barra, aí o nome do arquivo, né, ponto .lmp, que eles são programas do tipo LMP. O que vem aqui? Test file. Ok? Então, dessa forma, eu tenho o nome do arquivo com o endereço completo. O que eu preciso fazer agora? Executar, certo? Então, eu venho e executo o programa. A mesma linha de comando que eu tenho aqui, ó, eu coloco aqui. Só que tem um detalhe, né? Para eu testar, para saber se o resultado da execução desse programa foi igual ao que eu estou prevendo aqui, que nesse caso está vazio, portanto não vai ser, mas ele vai dar um erro por causa disso, eu preciso ter um retorno dos registradores, que por enquanto não acontece quando eu executo o programa principal. Então, se eu quiser que ele me dê os registradores, né, ao final, eu preciso mudar o programa lá em cima, lá na função execute, certo? Que é aqui, certo? Veja, ele só vai retornar registradores no caso de chamada de módulo. O que eu preciso fazer para ser em qualquer situação? Só botar aqui, em vez de nome, colocar aqui registers, certo? Então agora, até quando o programa principal for chamado, isso aqui vai ser retornado, tá? Então, eu volto para cá e agora eu consigo registers aqui, certo? Então eu poderia fazer simplesmente assim, né? E dar um print aqui no registers, certo? Só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Eu vou fazer isso, tá? Então, com o test mode igual a true, eu vou começar com ele falso. O que é ele falso? Ele vai rodar esse programa aqui, importando módulos, tá? O que o arquivo importando módulos está fazendo por enquanto? Ele pega, né, 23 mais 19 vai dar 42. Vamos colocar outro número aqui. Vamos colocar tipo 55 mais 11. O resultado seria 66, né? Que vai mostrar o resultado antes, depois somar, mostrar o resultado, desculpa, dos dois registradores antes, fazer a soma e mostrar os dois registradores depois. Basicamente é isso que ele vai fazer. Então, se eu executar dessa forma, ele vai executar, né, com o teste no falso, né, ele vai fazer aquilo lá. Então, deixa eu executar aqui. E ele deu um erro, porque else, dois pontos, pronto. Então, ó, ele pegou, né, esse programa aqui, começou com o registrador 5511 e terminou com o registrador 66 e 0, como deveria ser, certo? Agora, em vez de rodar esse programa com o teste, com o modo de teste falso, eu vou colocar ele com o modo de teste verdadeiro. Aí o que vai acontecer? Em vez de ele rodar o programa nessa parte aqui, ele vai rodar isso aqui, ou seja, ele vai abrir o arquivo testing lists, vai ver quais são as linhas que tem aqui e tentar executar esse arquivo que está lá dentro de testes, certo? Então eu tenho que ter cuidado que o nome que está aqui tem que ser exatamente o nome desse arquivo, né, que eu coloquei aqui, somar restrito LMP, que
que está salvo lá dentro de testes, certo? Então, se eu rodar agora esse programa, né, o que mostrou? Veja que foi diferente de quando ele estava no false, né? No true, o que ele fez? Ele entrou aqui, abriu esse arquivo, viu essa linha, identificou o nome desse programa aqui, somar restrito, que é o programa que eu estou tentando testar, né? Aí o que ele fez? Ele, com esse programa aberto, né, com esse arquivo aberto, ele achou o nome do programa, quais deveriam ser os resultados, que nesse caso era esse aqui, mas não importa, opa, que é vazio, né? Nesse caso não importa, por enquanto a gente não mostrou ele. Mas o importante é que ele foi lá no somar restrito LMP, que é esse cara aqui, certo? E executou e trouxe os registros, os registradores. Veja, esse programa ele tinha 30 e 12 e ao final ele ficou com 42 e 0, como eu imaginei que ele deveria ser, certo? Então o que eu poderia fazer era simplesmente agora, né, copiar isso aqui e colar lá no meu resultado, certo? Copiar e colar aqui, ó, certo? E agora, esse é o resultado que ele deveria mostrar, certo? Então, vou salvar aqui, certo? E vou pedir para ele dar um print, né? Print, né? Não só nos registers, mas no test result também, certo? Então, o que deve aparecer? Deve aparecer os dois iguais. Vamos lá, rodar. Aí, os dois são iguais. Por quê? Porque eu copiei um e coloquei aqui dentro, certo? Então, dessa forma, eu tenho uma maneira de comparar agora se os registradores são iguais aos resultados do teste que eu estou esperando, tá? Então, o que eu faço? Eu faço simplesmente uma comparação, tá? Então, eu comparo se o resultado for igual aos registradores, certo? Ele passou. Se não, eu quero que ele dê um erro, tá? Então, o que eu faço? Tenho aqui, né, se registers, né? Que é, eu tenho que transformar isso do quê? Num string, certo? Se o string do registers, né, for igual ao test result, certo? Por que eu tenho que colocar o string aqui? Porque a gente tem aqui uma lista, é um objeto. Então, o string vai ser a representação dele que sai aqui no print, né? Nesse caso, eu digo o quê? Eu digo que eu dou um print, né? Print. E digo que ele passou no teste. Ou seja, eu faço uma fstring e digo o seguinte, que esse arquivo, né? Que é o test file, passou no teste. Então, eu ponho aqui um passed, por exemplo. Ok? Passed. Caso contrário, eu quero que ele dê um print, né? Opa, aqui embaixo, dizendo não passou. Né? Opa. Ok? Essas duas opções. Então eu vou deletar esse aqui por enquanto. Não quero mais esse print. Não, deixa eles aí por enquanto. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar de novo. Qual é o erro aqui? Eu coloquei fora das aspas. Corrigido aqui. Corrigido aqui. Rodei? Então, veja, porque esse é igual a esse, ele diz que o somar restrito deu um passed, certo? Então, qual que é o objetivo de tudo isso? É que, por exemplo, se eu fizer alguma alteração no meu programa ou em alguma parte e isso por acaso mudar, certo? Significa que se eu tenho certeza, né, que 30 mais 12 é 42 e o resultado deveria ser 0, 42, 0, se por alguma coisa, por acaso, alguma coisa mudar, eu preciso dar atenção ao programa e ver o que causou essa diferença e corrigir, porque o resultado deveria dar 42 sempre, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se, né, por acaso eu mudei o programa e esse cara aqui virou 13, certo? Quando eu rodar o programa novamente agora, e eu não estiver sabendo disso, ele vai dizer que não passou, porque esses dois não são iguais, certo? Então isso vai me permitir saber se eu quebrei o meu programa em algum lugar, tá? Então eu vou voltar agora aqui esse cara para 12, certo? E vou fazer o seguinte, além disso, né, o que eu quero? Eu quero que ele, que ele diga, né, no caso, quando ele não passa,
eu quero que ele me mostre o resultado, porque eu vou usar isso para criar o meu arquivo testingList, vocês vão entender o porquê lá na frente. E mais, né? Um loop for, quando ele executa sem nenhum break, ele no final executa uma opção else, certo? Se eu executar um loop for e não aparecer nenhum break, ele executa a opção else. Então, caso ele não dê nenhum problema, porque eu vou colocar um break aqui, ó, break, caso ele dê um problema, né? Ele sai do loop for e não executa isso aqui. O que que eu vou colocar aqui? Eu vou dizer que, né, all tests passed, né? Então, é isso que eu quero que ele mostre ao final, certo? Então, se todo mundo passou. Então, se eu rodar agora, né, só tinha um, só mais restrito, passou, então todo mundo passou. Agora, se por acaso, de novo, né, alguma coisa no meu programa mudou e o resultado não é o que eu esperava, né, ele vai dizer o quê? Tem um erro aqui. É que isso não existe, né? Seria test result. Aqui. Então, vou rodar de novo. Então, agora, veja só. Ele diz que esse cara não passou e tá aqui o erro. Entendeu? Então, não, aqui não deveria ser isso. Aqui deveria ser os registradores. Print registers, né? Que é exatamente o valor do cálculo, tá? Então, esse tipo de testes, ele é feito, né, sabendo que quando você cria uma nova função, uma nova operação ou qualquer coisa, você tem que colocar isso nos testes. E a gente vai fazer isso com frequência, tá? Daqui para frente, todo arquivo novo que eu criar, toda modificação vai ser submetida a testes e incluída aqui dentro desse testing lists.